Boa tarde. Boa tarde, professor. Fazia tempo que você não vinha comigo aqui, hein? Fazia a última tempo. vez que você veio foi o Samuel que fez, né? Faz tempo, acho que faz uns 3 meses já, né? Faz tempo. Eu também estava com saudades de vocês. Eu tenho acompanhado você nas sessões da Câmara de Lençóis. Olha, muita gente compara com as sessões de Bauru aí. Aqui. Eu recebo algum retorno em relação a isso, que é uma sessão bem mais dinâmica, cobra mais do prefeito. Pessoal de Bauru aqui. Ontem eu entrevistei 2 vereadores aqui. Olha, ouvi como está um pedido de SEI nesse problema do aterro sanitário. Eu vi muita crítica sobre o comportamento da Câmara Municipal de Bauru, de que realmente eles estão fazendo muita proteção ao prefeito, entendeu? É gozado. É bem diferente o estilo da reunião suas lá com a de Bauru, viu? E olha, professor, o que realmente nos deixa muito feliz é que a TV Prevê, depois que passou a transmitir as sessões da Câmara de Lençóis, ela está servindo de um instrumento para resolver muitos problemas da cidade, porque hoje as sessões da Câmara, ela tem uma audiência muito grande, a TV Prevê tem uma audiência muito grande, o que tem de moradores em todos os bairros da cidade, pessoas de todos os níveis da cidade, que nos encontram e falam, olha, nós acompanhamos todas as terças-feiras as sessões da Câmara. Estamos muito felizes com essa transmissão. Então hoje, professor, as coisas em Lençóis, hoje a TV Prevê, ela dá uma repercussão, as pessoas ficam sabendo do debate, das discussões, e isso tem ajudado a resolver bastante problema da cidade. É muito importante esse trabalho, nós torcemos para que a TV Prevê continue, né, permaneça prestando esse serviço lá em Lençóis, na região. E só mais uma coisa, eu lecionei aqui no IESB, até o final do ano, eu lecionei aqui no IESB por muitos anos, e professores, colegas professores me encontravam lá na quarta-feira e comentavam comigo que tinham assistido a sessão da Câmara aqui em Bauru e diziam para mim, professor, os assuntos que tinham sido tratados por nós lá. Então a gente percebia que realmente não é só Lençóis. Muita gente de Bauru, de Pederneiras e Agudos também acaba acompanhando o trabalho que nós fazemos lá. Tipo, vamos falar de desaposentação. Com a crise, você acha que a Previdência vai segurar mais isso daí ou não tem jeito de segurar? Professor, esse é um assunto que nós estamos falando aqui, quando somos convidados, já acho que o senhor deve se lembrar já há mais de 2 anos, né? Então, o assunto está terminando, a discussão está terminando lá no Supremo Tribunal Federal. Mas muitos brincam, doutor Tipó, mas não termina. Está terminando, mas não termina. Porque lá as coisas são demoradas. Todos nós sabemos que o ministro Joaquim Barbosa se aposentou. E agora, provavelmente, né, será indicado o novo ministro, que ele foi ontem sabatinado pela comissão do Senado, e terça-feira é o Luiz Fachin. Terça-feira ele deve ser conduzido pelo Senado. Os ministros do STF seguraram a votação porque corre o risco, professor, de dar empate. E sem o ministro Fachin, tem 10 ministros. Agora com ele vai ficar 11 ministros. Então, existem 2 votos lá, professor. Um do ministro Barroso e um do ministro Marco Aurélio, que são relatores de 2 processos de desaposentação. O ministro Marco Aurélio entende que a desaposentação é correta, é válida para todos os efeitos, sem necessidade de devolução. E nós temos pessoas que fazemos o cálculo, os advogados todos fazem o cálculo. Às vezes a pessoa sai de R$1.000, vai para 3.000. Às vezes sai de 1.500, vai para o teto, 4.600, porque continuaram 10, 12, 15 anos contribuindo. O outro voto do ministro Barroso, ele já é um pouco mais comedido, mais tímido. No voto do ministro Barroso, se for aprovado, deve surtir reflexos financeiros na ordem de 30% de aumento nas aposentadorias daqueles que continuaram a contribuir. Enfim, tem 2 votos favoráveis
e 2 ministros contrários, a ministra Rosa Weber e o ministro Dias Toffoli. Então faltam agora 7 ministros. Se os ministros aprovarem, não tem como a Previdência assegurar, ela vai ter que cumprir. A minha opinião, eu acredito que se for aprovado, eu acredito na aprovação, vai passar a tese do ministro Barroso, que causaria, vamos dizer assim, um gasto menor para a Previdência. Porque no voto dele seria um aumento de 30% no valor da aposentadoria. No voto do ministro Marco Aurélio, tem casos que vai aumentar até 200%. Então eu acredito na aprovação, que está finalizando, eu acho que até o final do ano termina, mas creio que a tese do ministro Barroso é que vai passar. Que vai prevalecer, creio eu, acredito nisso, e estou torcendo como advogado, né, como defensor aí dessa causa, para que isso seja aprovado no Supremo. Ô Tipó, sempre que fala em Previdência e você vem, é esse monte de pergunta. Então eu já vou entrar direto nas perguntas aqui para ver se bate, o que bate com a minha pauta aqui. Agora procura objetivar, porque já tem umas 20 perguntas que você quer saber, entendeu? Tá? Vamos tentar. Ó, aqui, boa tarde, adoro assistir a TV Prevê. Minha dúvida é a seguinte, meu pai aposentou e continua trabalhando. Ele contribui obrigatoriamente ao INSS, mas quando ficou doente não teve direito ao auxílio doença. É justo ao aposentado pagar o INSS sem ter nenhum benefício em troca? Tem alguma revisão para obter as contribuições de volta? Beijos a todos. Maria. Bom, Maria, não é justo ele continuar pagando e não ter direito a benefícios. Por isso que criou-se a tese da desaposentação. Aguarde a decisão, né? Procure um advogado da confiança, o seu pai procure um advogado da confiança dele, na cidade onde você reside, peça para fazer o cálculo. Se compensar, a minha opinião, o meu conselho, entre com a ação e vamos torcer, se Deus quiser vai dar certo a votação em Brasília, será o direito dele. Ao quê? A ter uma nova aposentadoria com um valor mais alto, porque ele contribuiu para a Previdência após a sua aposentadoria. Quando for pergunta de desaposentação, eu já vou cortar, porque você já respondeu, né? Tá ótimo. Aqui ela faz 2 perguntas, então eu vou na segunda dela, Marcela. A primeira é sobre a desaposentação do pai dela, você já falou, ela quer saber exatamente quanto tempo os ministros vão demorar para votar. E aqui na segunda pergunta ela fala, minha vizinha ingressou com pedido ela disse que é de Lençóis e assiste a TV Prevê lá em Lençóis. Olha lá a audiência lá. Minha vizinha ingressou com pedido de aposentadoria por idade, mas teve o benefício negado porque o INSS não reconheceu como carência o período de 72 a 85, em que ela exerceu atividade rural. Isso é correto? Tem jeito dela requerer e conquistar isso? Bom, Marcelo, obrigado pela pergunta. O INSS ele não reconhece como carência o tempo de trabalho, o tempo de serviço rural anterior a julho de 91. Ele não reconhece, administrativamente ele não reconhece. Qual é a dica? A jurisprudência do Tribunal Regional Federal, das turmas recursais dos juizados especiais federais, tem um entendimento de que o período rural anterior a 91 deve ser computado como carência. Então precisa procurar um advogado da confiança dela. Eu sempre digo, nunca deixem de procurar um advogado da confiança de vocês. Evitem atravessadores, evitem essas pessoas que não são credenciadas. E esse advogado vai conduzir esse processo, tenho certeza, com êxito. A telespectadora Helena, a Previdência é coisa impressionante o número de perguntas que dá, né? Ela quer saber sobre a medida provisória 664. Ela fala, o que mudou? Essas mudanças, na sua opinião, prejudicaram muito os aposentados, pensionistas e trabalhadores? Helena, obrigado pela pergunta. Não prejudicou ninguém. Vai prejudicar daqui para frente. De 1º de março, quando entrou em vigor a medida provisória,
dali para frente. E realmente são muitas mudanças que vão trazer prejuízos para muita gente. Talvez, em algum ponto, eu sempre defendi, vai trazer um pouco de justiça. Mas, na maioria dos casos, vai trazer muitas injustiças. Então, eu vou falar rapidamente, professor, das mudanças, porque a medida provisória, ela altera vários pontos. O primeiro é no auxílio-doença, a forma de cálculo. Não só a forma de cálculo, professor. O senhor que sempre tem falado aqui nas nossas entrevistas da sobrecarga que as empresas hoje têm para que o país continue andando. Tudo que acontece vai em cima das empresas. Então veio mais uma sobrecarga para vocês que são empregadores. O funcionário, o empregado que fica incapacitado para o trabalho, os 15 primeiros dias são de responsabilidade da empresa. Do 16º em diante, o INSS que paga. Com a medida provisória, professor, agora os 30 primeiros dias vão ser de responsabilidade da empresa. Quer dizer, a Previdência já se livrou de 15 dias de pagar esses empregados. A segunda mudança vai diretamente no empregado. Qual é? Não só no empregado, como no autônomo, como no facultativo, no trabalhador avulso, no doméstico. A média, ou melhor, a renda mensal para quem recebe um auxílio-doença, ela é calculada, as contribuições, a média de 94 até hoje. E chega numa média, dessa média aplica 91%. Um exemplo, a média deu R$2.000. 91% vai dar 2 vezes 9, 18, R$1.810. 1.810. Mas vamos imaginar, professor, que seja um empregado que de 2 anos para cá ele mudou de emprego. Ele perdeu um emprego que ele tinha uma renda mais alta e agora está recolhendo sobre R$1.000 os últimos 2 anos. Então agora com a medida provisória vai ser feito, além dessa média de 94 para cá, vai ser feita uma média, professor, das últimas 12 contribuições. Imagine que nas últimas 12 contribuições a média dele de R$1.000. É R$1.000 que ele vai receber de auxílio-doença. Então, de 1.800 vai cair para 1.000 e não tem choro. Se for aprovada a medida, isso é uma mudança, assim muito prejudicial para os trabalhadores. E aí nós temos também as mudanças, professor, com relação à pensão por morte. Vou tentar ser o mais sucinto possível. Carência. Não tinha carência. Um exemplo, alguém que nunca contribuiu para a Previdência, jamais, casado, e ele é registrado em carteira. Depois de 2 meses ele morria. Ele com 2 contribuições, ele deixava uma pensão para a esposa dele, para o resto da vida, vitalícia. Agora essa carência passou a ser de 2 anos. Precisa ter o segurado, precisa contribuir no mínimo 2 anos, para que falecendo ele deixe uma pensão para os seus dependentes. Então, carência não existia, agora vai ser 2 anos. Tempo de casamento ou tempo de convivência em união estável também não existia. Se a pessoa se casasse ontem, morresse hoje, deixava a pensão para dependente. Agora vai precisar ter um tempo de casamento mínimo de 2 anos, do casamento até o óbito, ou de união estável. Outra mudança também enorme. O tempo de pensão, que sem a medida provisória era vitalício. E aí, professor, eu acho que aqui está sendo feito justiça, acho que ainda está muito rigoroso. Acho que os deputados vão mexer um pouquinho nisso, um pouquinho. Mas agora, a pensão vitalícia só será concedida para aquela dependente cuja expectativa de sobrevida dela for menor que 35 anos. Então, aquele dependente que ainda, segundo a tabela do IBGE, vai viver menos de 35 anos, então a pensão é vitalícia. Se não, foi criada uma tabela, uma regra de transição, vamos dizer assim. Quem tem uma expectativa de sobrevida alta, maior que 50 anos, uma moça de 20 anos, o marido morreu, ela tem 20 anos, ela vai receber a pensão por 3 anos. 3 anos seria um período para ela se reerguer, se adaptar sem o marido, né? Eu acho justo. E aí vai subindo. Então, alguns vão receber 3 anos, outras 5 anos, outras até chegar na vitalícia.
Mais uma alteração, professor, que é importante a gente falar aqui, que é com relação à figura do dependente homicida. Nós temos vários casos aí. A mulher mata o marido e ela recebe uma pensão. Então, se a própria dependente causar a morte daquele segurado, ela vai ser excluída da pensão. Outra mudança importantíssima na pensão, professor, é o valor do benefício. Antes da medida provisória, o valor era 100% do salário de benefício ou do valor da aposentadoria. Agora, com a nova medida provisória, que está em vigor, e deve começar a votação dela hoje no Congresso, eu acredito que algumas pequenas alterações vão ocorrer, mas vai ser aprovada. Não tenho dúvidas disso. Como vai ser daqui para frente? O valor da pensão, professor Duda, vai ser 50% do salário de benefício, ou do valor da aposentadoria do falecido, mais 10% por dependente, até o limite máximo de 100. Então, esposa e mais um filho, morre o marido, ela vai receber 70% do salário de benefício. Só a esposa, o marido falece, ela vai receber 60%. Uma outra mudança importante que aconteceu com a medida provisória. No caso, como era 100% o valor, imagina que tivesse 3 filhos. A esposa e 3 filhos, a pensão era 100%. O primeiro filho mais velho completava 21 anos. A cota dele voltava sempre para a mulher. Então a pensão sempre ficava com 100%. Hoje, vamos imaginar, faleceu o marido, ele deixou a esposa e 2 filhos. A pensão vai ser 80%, que é 50% mais 10%. Quando o primeiro filho completar 21 anos, a cota de 10% dele, ela é extinta. Essa pensão passa a ser 70%. Quando o segundo filho completar 21 anos, ou se casar, extingue a cota dele e essa pensão volta para 60%. Então, uma outra alteração importantíssima também com relação ao valor do benefício de pensão por morte. Basicamente, professor, sucintamente, né, isso aqui eu ministro palestras no Estado sobre isso, coisa de 2 horas a gente conversa, mas aqui rapidamente é isso, o teor das mudanças. Olha, Cleonice pergunta: tenho dúvidas sobre a aposentadoria especial. Professor, poderia me informar como está o entendimento sobre o fornecimento do EPI? Qual é o entendimento da Justiça? Bom, o EPI, o que é o EPI? É o equipamento de proteção individual. Então nós temos a jurisprudência mansa, pacífica, que entende que o fornecimento do EPI não retira a condição da atividade insalubre do empregado. Então tem muitas empresas que o ruído é alto, é um ruído bem alto, 85, 88, 90, 100 decibéis, mas a empresa ela fornece o protetor auricular. E esse protetor atenua a intensidade do ruído. O que entende a jurisprudência? Inclusive uma votação recente do Supremo Tribunal Federal, que no caso de EPI, o fornecimento do equipamento de proteção individual, no caso de ruído, o fornecimento do equipamento de proteção individual não retira a condição insalubre, a atividade especial desse empregado. O INSS, Cleonice, é claro, até 98 ele reconhece a insalubridade quando a empresa fornece EPI. De 98 em diante, o INSS não considera essa atividade insalubre. E aí vai restar a você, ao seu pai, procurar um advogado e entrar na justiça, que a justiça tem um entendimento favorável ao empregado. A Ana Gabriela, ela fala que tem uma tia que recebe auxílio-doença pelo INSS. Porém, ela completou 60 anos recentemente. Ela pode entrar com pedido de aposentadoria por idade? Caso possa, se ela entrar com o benefício dela, se ela entrar com o pedido, o benefício dela será cortado? Bom, veja bem, quem recebe auxílio-doença, para requerer uma aposentadoria por idade, porque
Por que muita gente, professor, está em auxílio doença e quando chega nos 60 anos quer receber a aposentadoria por idade? Porque ao deferir a aposentadoria, o INSS ele emite 2 certidões que autorizam a pessoa a sacar PIS e fundo de garantia. Isso já é um benefício para aquela pessoa idosa. Outra coisa, quem recebe auxílio-doença não pode fazer empréstimo no benefício. Aqueles empréstimos com juros mais baixos que os aposentados têm direito. Então a pessoa, ela quer sair do auxílio-doença e ir para a aposentadoria. Então antes dela requerer a aposentadoria, ela tem que pedir alta do auxílio-doença. Ela tem que pedir alta. Vai ter um problema aí. Se essa pessoa estiver recebendo um auxílio-doença por ordem judicial, o INSS só pode cancelar o auxílio-doença com a ordem do juiz. Então o advogado da pessoa vai ter que falar, né, explicar para o juiz e dizer que não tem mais interesse naquele benefício. Mas é possível sim, desde que a pessoa peça alta, ela vai fazer uma perícia médica, o INSS concedendo a alta para ela, imediatamente ela vai fazer o requerimento da aposentadoria. Desde que, Ana Gabriela, que ela tenha carência mínima de 180 contribuições, idade mínima de 60 anos se mulher e 65 se for homem. Neuza, do centro de Bauru. Eu assisto todas as entrevistas do Tipó quando vem na TV Prevê. Inclusive hoje estou assistindo. E consegui conhecer ele esses dias no centro de Bauru. Muito simpático. Quero mandar um abraço para ele e para o professor Duda. E dizer que gosto muito da TV Prevê. Abraço a todos. Obrigado, dona Neuza. De coração, obrigado. Eu que agradeço, professor, e simpática é ela. Foi ela que me abordou com uma simpatia, dizendo do carinho pelo programa, por mim, pelo senhor, né? E a gente agradece muito esse carinho dos Pena que ela não é de Lençóis, não vai poder votar em você na próxima eleição. Eu nem sei se sou candidato mais a nada. Eu tenho certeza. É muito cedo ainda. Eu tenho certeza que você é, viu? Valmir, boa tarde, Tipó. Com relação ao benefício do LOAS, ocorreram alterações recentemente que facilitem... ele está perguntando para você. Teve alterações que facilitem a concessão desse benefício ou continua tão difícil? E ele manda Deus te abençoar. O povo de Bauru gosta de você, viu, Tipó? Deus te abençoe. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos nós. Ele perguntou, professor, do benefício da LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. É um benefício assistencial concedido aos idosos acima de 65 anos ou a pessoas de qualquer idade, desde que ela tenha uma deficiência de longo prazo. Pode ser até um recém-nascido. Porém, tem critérios, professor. Quais são os critérios? Idade ou, se for o caso, invalidez, e desde que a renda per capita daquela residência não seja igual ou superior a 1/4 do salário mínimo. Então é um benefício difícil de ser concedido. 1/4 do salário mínimo, nós precisamos, para o INSS conceder esse benefício, professor, precisa morar na casa o marido ganhando 1 salário, a esposa e mais 3 filhos desempregados. Então precisa morar 5 e viver com 1 salário mínimo. Aí a lei fala para o INSS conceder. Que loucura. Então é um critério muito difícil. Isso é a Lei 8.742, que disciplina lá no artigo 20, no parágrafo 3º. Agora, professor, teve uma mudança sim. O Supremo Tribunal Federal, ele alterou o critério de miserável. O critério de miserabilidade. Porque esse benefício, né, usando um termo jurídico, é concedido às pessoas miseráveis, às pessoas que não têm renda, não conseguem se sustentar. E o que o Supremo mudou? Esse critério que a renda per capita tinha que ser inferior a 1/4 do salário mínimo, agora o Supremo disse, não, se for meio salário mínimo a renda per capita, concede o benefício. O que eu quero dizer com isso? Que hoje uma família onde tem um esposo com 65 anos e que ganha 1 salário mínimo, se a sua esposa tiver 65 também, ou se ela for inválida, se ela entrar na justiça, ela vai ter grandes chances de ganhar,
porque agora não é mais 1/4 do salário mínimo. Segundo o entendimento do Supremo, agora é meio salário. Então, facilitou, entre aspas, a concessão desse benefício para muita gente que nunca teve acesso a isso. Facilitou, mas ainda está rigoroso ainda, né? Está rigoroso, mas facilitou, professor. Facilitou. Porque, só para eu concluir isso... Melhorou o dobro, né? O dobro, melhorou 100%, né? Mas ainda está difícil. Um outro exemplo, professor, que é importante. Um marido, um esposo que recebe o benefício da LOAS. Se a esposa completasse 65, o INSS aceita, ela tem direito. Mas vamos supor, o esposo que ganha a aposentadoria por idade, a aposentadoria de um salário mínimo. Mas nem de longe a esposa teria direito. Hoje o Supremo fala que não interessa a espécie da aposentadoria. O que interessa é se a pessoa não tem uma renda superior a um salário. Mas vou deixar claro, gente, isso é assunto para a justiça, porque o INSS continua com o mesmo entendimento. Então é assunto para as pessoas que tiverem interesse, procurar os seus advogados e entrarem na justiça para discutir o assunto. O Fábio de Bauru, ele pergunta, servidor público tem direito à aposentadoria especial? Pois li na internet que o Supremo Tribunal Federal editou uma súmula. É verdade? Olha, professor, é verdade. É verdade. Quem contribui para o INSS, está lá no artigo 57 da Lei 8.213, tem direito à aposentadoria especial. O senhor sabe o que é especial? É aquela, ao invés do trabalhador trabalhar 35 anos, ele trabalha 25. E também não aplica para esse trabalhador o fator previdenciário, ou seja, a renda dele vai ser bem maior. Por quê? Porque a aposentadoria especial é para quem trabalha exposto a riscos, a agentes agressivos à sua saúde. Nós damos exemplos aqui de médicos, de dentistas, de enfermeiros, de técnicos de raio-x, de coletores de lixo, pessoas que trabalham em departamentos de água, tratoristas, soldadores, uma série de atividades que expõem a integridade e a saúde da pessoa a riscos. Então, esse benefício é difícil do INSS conceder. A grande maioria deles só é concedida por ordem judicial, né? Mas existe a previsão. Para os servidores públicos, o artigo 40 da Constituição Federal só disse que eles têm direito, mas disse que tem que ter uma lei complementar para regulamentar. E até hoje, nunca essa lei complementar teve. Então, o que o Supremo fez? Através de vários mandados de injunção. O mandado de injunção serve para suprir a falta ou a regulamentação de uma norma omissa. Então o Supremo pegou lá, professor, mais de 6.000 mandados de injunção do Brasil, reuniu tudo, que falava da aposentadoria especial do servidor, e editou a súmula vinculante número 33. E disse assim, enquanto não tiver uma lei para proteger o servidor público, aplique as regras do INSS. Que é o quê? O PPP, o servidor público precisa ir lá no órgão, pedir o PPP, requerer a sua aposentadoria, e se, né, o regime estatutário dele negar a aposentadoria, ele tem que entrar na justiça, que ele tem uma chance gigante de ter a sua aposentadoria especial concedida. É claro que na justiça isso vai demorar um tempo, porque o juiz precisa ter uma série de coisas, uma instrução probatória, às vezes audiência, às vezes perícia, demora um pouco, mas a chance dele ter êxito é alta. A telespectadora Anice, ela fala assim, ó, fiquei sabendo que foi publicada uma medida provisória número 665. Gostaria de saber quais as alterações que ela trouxe para o auxílio doença. Eu acho que nós falamos já no começo, né, que é com relação ao cálculo, que agora vai pegar a média de 94 para cá e a média dos últimos 12 meses. Aquela que for menor, o INSS vai pagar. Prejuízo gigante para o segurado. E também a alteração da empresa, que agora vai passar a arcar com 30 dias. Essas são as principais alterações com relação ao auxílio-doença. Gisele Oliver, ela pergunta, Dr. Tipó, quem pode pagar a contribuição de 5% da Previdência Social? Quais os benefícios que tem direito e o valor? Obrigada, Gisele. Pergunta excelente, professor. Nas palestras que eu faço para advogados, que eu faço muitas palestras no interior de São Paulo, na capital, inclusive quinta-feira vou estar no Salão Nobre da OAB, lá em São Paulo,
proferi uma palestra para muitos advogados da capital. Esse é um assunto muito perguntado, porque tem muita gente que ainda não entende por que pode pagar 5%. Quem pode pagar? Quem tiver uma renda familiar, professor, de até, no máximo, 2 salários mínimos. Então tem que ser família de baixa renda. A pessoa tem que ir até a assistência social da sua cidade e pedir para fazer uma inscrição no CAD único, Cadastro Único, num dos programas do governo federal. Feita essa inscrição, comprovou a situação que é uma família pobre, então a pessoa pode pagar 5% do salário mínimo, vai dar coisa de R$40, e ela vai ter direito a auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade e pensão por morte para o dependente, no valor de 1 salário mínimo. Mas antes de contribuir, vá até a assistência social, faça sua inscrição no CAD único, porque senão, quando for requerer o benefício, o INSS vai exigir a prova, né, dessa inscrição. E se você não tiver, você vai ter que pagar a diferença de 5% para 11%. E aí vai ficar, essa fatura vai ficar muito alta. Você assistiu o basquete ontem, Bauru e Mogi? Eu assisti hoje às 7 da manhã no Bom Dia Cidade, que ele fez um ponto no último segundo de 3 e ganhou de 84 a 81. Foi emocionante, né? Muito, foi lindo o jogo. Olha que jogo de alto nível, valoriza o basquete. Tá 1 a 1, que né? coisa, 1 a 1, mas foi maravilhoso. Impressionante, o Bauru estava bem na frente, estava tranquilo, de repente... Já é a final? Não, é a semi? Não, é a semifinal. Semi, né? Então, mas o Mogi entraram os reserva, o técnico trocou o time inteiro. E melhorou o time? Nossa, passou na frente de Bauru. Aí Bauru, nos últimos 30, 40 segundos, ganhou o jogo. Uma bola do Fischer, que, nossa senhora, o cara é uma coisa de louco. Parabéns, né? Que o time de Bauru está realmente aí uma máquina. Mas mata a gente do coração, viu? Olha, eu só fiquei tão nervoso assim quando foi os pênaltis do Parmeira com o Corinthians, né? Entendeu? Quer dizer... Mas depois o Santos vingou os corintianos, nos ajudou e tirou o título do Palmeiras. Mas perder do Santos tudo bem, não pode perder do Corinthians. Entendeu, então tá, né? Bom. Não pode perder do Corinthians. Posso só falar rapidinho? Eu recebi hoje aqui uma mensagem de um amigo de São Paulo, palmeirense roxo, ele era da TUP, ele foi até diretor da torcida uniformizada do Palmeiras. Ele escreveu assim para mim: olha, eu não consigo entender até hoje como que um time pode ter 2 mundiais e só uma Libertadores, se referindo ao Corinthians, né? Então ele fala, eu não consigo tirar da cabeça. Mas o Corinthians pode tudo, Mas você sabe que hoje eu apostei no Corinthians, né? Que ele vai ganhar de 3 gols de diferença, apostei uma caixa de cerveja com o Luizão. O Luizão é corintiano, apostei com o corintiano. Porque eu acho que o Corinthians sempre me castiga, então eu apostando no Corinthians ele vai fazer eu perder. Aí eu pago com prazer boa essa, caixa de cerveja. Boa essa. E você viu na Coreia que loucura? O cara executou o ministro da Defesa porque cochilou numa palestra dele. E claro que deve ter outras coisas por trás, né? Ele deu um tiro de míssil antiaéreo no ministro. Transformou o ministro em pedacinhos. Em nada, né? Você acredita? Pó. Que loucura, que loucura. Eu assisti ontem à noite também, isso é muito triste. Essas ditaduras, que muito coisa, triste, né? Tomara que o país nunca mais tenha nenhum tipo de ditadura, né? Porque apesar de tudo, a democracia é o que prevalece, né? Não, graças a Deus que apesar de todos esses problemas aí que nós, eleitorais, políticos, essa disputa que teve acirrada, graças a Deus que o povo tem se manifestado, mas dentro da ordem, né, dentro de um respeito à democracia. E muitos lá nós vimos com cartazes, faixas, volta à ditadura, volta ao regime militar. Minoria, mas é um povo que tem que... Não podemos nem ler essas coisas, né? Porque isso aí não podemos nem pensar mais. Nem de direita nem de esquerda, né? Não faz bem, né? Para. Não faz bem. Nós temos que respeitar, né, todos os pensamentos. E aqui em Bauru tem uns patrulhadores que eu vou te contar, viu? Tanto de esquerda quanto de direita. Você traz alguém de esquerda,
Ou aldeia dura de se lidar ainda, algumas cabecinhas que tem em Bauru. Ainda bem que é uma minoria muito grande, viu? Uma minoria muito grande. Mas tem uma meia dúzia de idiota dos dois lados, viu? De esquerda e de direita, que acha que só tem que fazer o jogo contra determinada coisa. E olha, apesar de todos os problemas que a democracia traz, ainda é o melhor sistema, né, Tipó? Ah, não tenha dúvida. Você quer ver que beleza, né? Por exemplo, a Rússia. Como é que a Rússia abandonou o marxismo, o leninismo? Pelo voto. Pela democracia. Exatamente. Né? E hoje tem problemas que o cara que está lá tenta uma linha dura, mas o comunismo foi banido do leste europeu, né? Exatamente porque é teoria. Exatamente. E na prática não deu nada. Já explodimos, tem mais pergunta, mas vamos lá. O que você gostaria de falar mais para o nosso telespectador? Eu acho, professor, que nós hoje pudemos trazer bastante informação importante. Tem muita coisa realmente, né? Só para o senhor saber, eu vou estar programado para eu ministrar um curso em Ribeirão Preto para advogados lá em junho, um curso de 20 horas. O senhor imagine 20 horas para eu falar para advogado de alguns temas de INSS. Então, isso aqui não tem fim realmente, né? É muito assunto, muita dúvida que as pessoas têm. Então, eu acredito que nós pudemos trazer hoje aqui os assuntos mais importantes, mais atuais. Hoje, deverá iniciar a votação dessa medida provisória que mexe com o auxílio-doença, mexe com a concessão das pensões. Fiquemos atentos, acho que vai ter algumas mudanças, talvez vão tornar um pouquinho menos rígidas algumas regras, mas eu acho que vai aprovar, porque o governo está com uma força hoje grande lá do PMDB, né? O Temer assumiu isso aí, a condução o primeiro-ministro do país assumiu, né? Ele assumiu, puxou para ele a aprovação do ajuste. Então fiquemos atentos a isso. E, professor, assim que forem aprovados, isso também, numa próxima oportunidade, a gente pode vir também para falar um pouquinho sobre as domésticas também, que vai entrar em vigor daqui 120 dias, novas regras também. E eu acho que hoje foi bastante produtivo, né? Você que é da diretoria da OAB em São Paulo, o que você sabe do Fachin? Olha, o que assim, comenta-se lá que ele é muito sério, que realmente ele teve num momento da vida dele algum tipo de apoio ao PT ou a Dilma, mas que, segundo ele, é uma ideologia dele. Mas, assim, nada escancarado ou nada como, por exemplo, Dias Toffoli. O Dias Toffoli é ministro do STF. Todo mundo sabe que antes de ir para o Supremo ele ocupou. Foi advogado do PT. Exatamente. Então, o que ali dentro da diretoria da OAB, pelo menos na comissão que a gente preside, já conversamos sobre esse assunto, sobre ele. Assim, ele goza de uma reputação boa e séria. Posso fazer uma pergunta de inimigo? Pode. De inimigo Pode. agora. Por que a OAB Brasília, a OAB Nacional, é PT até debaixo d'água? Eu não sei porque eu nem conheço pessoalmente o presidente nacional, né? Eu não sei de verdade, professor, não sei falar para o senhor. O que eu posso falar aqui em São Paulo, ela é assim, altamente imparcial, ela se envolve nos assuntos que existem. Inclusive, vou falar para o senhor, nesses movimentos aí, nos dois que tiveram, esse de agora de abril, né? E naquele outro de março, que teve todas aquelas movimentações nas ruas, só para o senhor saber, a OAB, ela nos convocam, porque eu faço parte da Comissão de Direitos e Prerrogativas também, lá em São Paulo, para que a gente faça plantões nesses movimentos, justamente para estar ali se houver uma ilegalidade, se houver a prisão de uma forma ilegal de um manifestante, para que a OAB esteja ali para defender as pessoas. Então, o senhor percebe que é um ato voltado exclusivamente para defender a democracia, para defender as pessoas. Claro. Então, em São Paulo, eu posso falar para o senhor que o Dr. Marcos da Costa, a diretoria, é altamente imparcial. Eu acho mas que lá em Brasília é bem isento. Né? É bem isento. Mas Brasília, eu prefiro não opinar porque eu não tenho proximidade com ele.
Tipo, é um prazer trazer você. Obrigado, viu? obrigado, professor. Vamos ver se daqui uns 30, 40 dias eu trago você outra Tá vez, bom. porque é demais pergunta, né? Mas é que também nossa vida é corrida, né? Acho que nós ficamos 3 meses sem vir, mas quando o senhor precisar, a Nádia, o Samuel, me avisa, eu tento me programar, tá bom? Bom, eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Obrigado.